E aí, minha gente, tranquilos? Tomara que sim. Vamos dar continuidade, né? Bom, minha gente, nesse vídeo eu vou continuar abordando. A gente está abordando, aliás, perdão, o momento em que o senhor Getúlio Dornelles Vargas está no poder. Nós vimos que o governo provisório ele vai ser acusado de ser uma ditadura. Que vai acusar isso são os nossos amigos paulistas. Tanto é que eles acabam pegando em armas, exigindo uma constituição para o país. E a gente viu que essa luta vai ser injusta, porque só São Paulo acaba sendo auxiliada com o governo do Mato Grosso para lutar contra as tropas de Vargas. E nós vimos que o governo Vargas vai acabar saindo vitorioso desse processo. Mas os paulistas vão conseguir o que eles tanto queriam, que era simplesmente a Constituição. E no caso, a Constituição ela vai ser formada, aliás, uma Assembleia Nacional Constituinte, onde os deputados que foram ser eleitos nessa Assembleia, essa galera, vai ficar encarregada de elaborar a famosa Constituição, que vai acabar inaugurando, de certa forma, o segundo momento do governo de Vargas, que vai ser o chamado governo constitucional, que eu vou trabalhar agora nesse exato momento. Bom, o governo constitucional é o segundo momento dos longos 15 anos em que Getúlio Vargas vai ficar à frente do Executivo Nacional. Tanto é que a história acaba abordando esse momento como o chamado governo constitucional, que ele vai durar só 3 anos, por incrível que pareça. Ele vai durar de 1934 até o ano 1937, ano em que será ano em que Vargas vai dar um golpe de Estado, conhecido como Estado Novo. Mas isso aí é um assunto que eu vou deixar para trabalhar, aliás, perdão, num próximo momento. Bom, o governo constitucional, mais uma vez, é a segunda fase da chamada Era Vargas, ou os 15 primeiros anos em que nosso amigo Getúlio Vargas vai estar à frente do poder brasileiro. Bom, teve a guerra, São Paulo perde a guerra, mas consegue o que queria, que é o quê? A famosa Constituição Brasileira. No dia 16 de julho de 1934, só para vocês terem ideia, sai do forno a famosa, os integrantes, aliás, perdão, da famosa Assembleia Nacional Constituinte, sai diretamente do forno a famosa Constituição de 1934. Que essa Constituição será promulgada. Essa Constituição, de certa forma, vai partir do povo brasileiro e vai ser a nossa segunda Constituição republicana. Que essa Constituição vai agradar a todo mundo, diga-se passagem. Que por essa Constituição, só para vocês terem ideia, o Brasil vai ser uma democracia liberal, ou também, por que não dizer, ela vai ser uma chamada democracia representativa. Teremos eleições para todos os níveis, municipais, estaduais e também, por que não dizer, federais. Essa Constituição vai garantir a liberdade de imprensa, o direito de vida de cada um, os direitos e os deveres de cada cidadão. Vai poder, por exemplo, se organizar partidos políticos. Teremos eleições a todos os níveis, como eu falei para vocês. A liberdade de imprensa, liberdade de opinião, liberdade de pensamento é muito importante na democracia. Vai estar consolidada nessa famosa Carta de 1934 ou Constituição de 1934. Mas tem um detalhe, viu, minha gente? Tem um detalhe bem impressionante também, que os direitos trabalhistas, que foram construídos ainda durante o governo provisório, continuam tendo validade. Os direitos trabalhistas, que Vargas vai dizer que foi uma doação dele, continuam para valer agora também no governo constitucional. É consolidada a criação da Justiça do Trabalho. É consolidada, por exemplo, a criação da Justiça Eleitoral. Mulheres vão votar e ser votadas, que é um trunfo que Vargas vai trazer, acabar atraindo o eleitorado feminino para a sua causa, diga-se de passagem. E também, minha gente, só para vocês terem ideia, o governo provisório não, perdão, esse governo constitucional vai ter um detalhe, viu?
As eleições presidenciais vão ficar restritas ao Congresso Nacional, que é com mais uma jogada de mestre que o senhor Getúlio Dornelles Vargas vai acabar se elegendo por mais 4 anos. Ele vai ser eleito pelo Congresso Nacional para de fato de direito, agora um mandato constitucionalmente eleito. Até porque, então, ele vinha governando nosso país de uma forma provisória. E pela Constituição agora de 34, teremos eleições para presidente da República, mas as eleições vai ficar restrita, ao famoso Congresso Nacional, que acaba elegendo por 4 anos Getúlio Dornelles Vargas. É uma democracia liberal, uma democracia representativa, que acaba elegendo, via Congresso Nacional, Getúlio Vargas para mais 4 anos à frente do poder do Executivo Nacional. As eleições eram para presidente e o mandato, era de 4 anos. Mas esse governo só durou até 37. Por quê? É isso que a gente vai ver no decorrer dos próximos capítulos. Bom, espero que esteja tudo tranquilo até aqui. Justiça do trabalho é criada, é consolidada, a justiça eleitoral, voto secreto, voto feminino, os direitos trabalhistas continuam tendo validade, continuam a ser consolidados. Vargas vai acabar atraindo os trabalhadores para a sua causa. Enfim, minha gente, todas essas conquistas vão ser características dessa famosa Constituição de 34, que vai agradar em cheio ao povo brasileiro. Bom, minha gente, nessa história, nesse governo constitucional, teremos sim grupos políticos. Olha, desde os anos 20 do século passado, mais precisamente em 22, os fascistas chegavam ao poder na Itália. Nos anos 30, o fascismo está avançando na Europa. E teremos, minha gente, uma versão do fascismo made in Brasil, em plenas terras tupiniquins. No caso, esses caras vão ser enquadrados, classificados como inimigos da democracia. A quem estou me referindo? A famosa Ação Integralista Brasileira, com a sigla AIB. Enquanto o fascismo avançava na Europa, aqui no Brasil teremos uma versão made in Brasil do fascismo. Que esse fascismo que vai existir aqui no Brasil vai ser o chamado fascismo à brasileira, no caso representado pelos representantes da chamada Ação Integralista Brasileira. Esse grupo político vai ser fundado em 1932 por um indivíduo, um intelectual, jornalista e escritor chamado Plínio Salgado. Plínio Salgado ele é a cabeça fundadora por trás desse movimento fascista, clara inspiração na Europa, mas vai ser o chamado fascismo made in Brasil, como eu acabei de falar para vocês. Plínio Salgado vai ser o líder desse movimento fascista que vai acabar aparecendo aqui em terras tupiniquins. Muito influenciado pelo fascismo que vai surgir lá na Itália através da figura de Benito Mussolini. Que muita gente acredita, por exemplo, que o nazismo surgiu primeiro. Não, muito pelo contrário. São os fascistas que triunfam primeiro lá na Itália e nos anos 30 vai ser a vez do nazismo. O fascismo é o pai, o nazismo é o filho. O filho vai acabar superando o pai, só para vocês terem uma ideia. Eu vou deixar para abordar isso no momento mais propício, mais oportuno. Bom, surge a Ação Integralista Brasileira. Como eu falei para vocês agora há pouco, eles são enquadrados, classificados como inimigos da democracia. Eles, mais uma vez, são contrários ao regime democrático, são contrários às liberdades individuais, contrários à ideia de liberdade de pensamento, de opinião e de livre expressão. São autoritários, defendem um governo forte e centralizado nas mãos de um líder, que no caso dos integralistas, esse líder seria o escritor chamado Plínio Salgado, o carinha que vai ser a mente fundadora por trás desse movimento conhecido como Ação Integralista Brasileira.
É o chamado fascismo made in Brasil, ou fascismo à brasileira, que vai aparecer em terras tupiniquins nos anos 30 do século passado. Esse grupo, minha gente, incrível. Ele vai reunir muita gente. Alguns autores falam até em 150 mil filiados. Já tem autores que falam até em 300 mil filiados. Eles vão ficar conhecidos, por exemplo, como os camisas verdes. E eles também vão acabar, de certa forma, confeccionando cartazes, propaganda política. Esses camisas verdes, eles vão adotar em seus uniformes, só para vocês terem ideia, eles desfilavam praticamente por todo o país. De norte a sul, de certa forma, teremos indivíduos que vão acabar se identificando com as ideias integralistas. Os chamados camisas verdes desfilavam palavras de ordem, inimigos da democracia, da liberdade de expressão, de opinião, de pensamento, são autoritários, defendem um governo forte e centralizado nas mãos de um líder, que no caso esse líder seria nosso amigo Plínio Salgado. Eles, em seus uniformes, usavam a letra grega sigma, que parece o nosso E, mas não é o nosso E. A sigma, se eu não me engano, é a 18ª letra do alfabeto grego, que seria o equivalente, portanto, ao S. Esse S, os integralistas costumavam dizer que era a soma. Some a esse grande projeto para a nação brasileira. O sigma vai ser o símbolo adotado pelos nossos amigos integralistas. E eles usavam uma saudação chamada Anauê. Uma saudação muito parecida com aquela velha saudação que Hitler fazia. Essa saudação Anauê vem do Tupi-Guarani, se eu não me engano. Que essa saudação era o equivalente a dizer: você é meu irmão, você é meu parente. Nessa grande família integralista que vai surgir nos anos 30 do século passado. São autoritários, inimigos da democracia, têm um desprezo profundo por elas, são inimigos da liberdade de opinião, de pensamento, de opinião, defendem que o governo tem que ficar concentrado nas mãos de um líder, que no caso esse líder seria nosso camarada Plínio Salgado. Veja só para vocês terem ideia, até casamentos integralistas foram celebrados durante esse período. Casamentos integralistas foram celebrados durante esse período. Eles são um grupo classificado como extrema-direita, inimigos da democracia, inimigos dos comunistas, inimigos da liberdade de opinião, de pensamento, de expressão de opinião, defendem um governo forte e centralizado nas mãos de um líder, que no caso esse líder seria o famoso amigo Plínio Salgado, e esse grupo vai surgir nos anos 30 do século passado, profundamente, marcadamente influenciado pelo fascismo que existia na Europa. Esses são os nossos amigos integralistas, conhecido como os camisas verdes, que muita gente vai chamar essa galera de galinhas. Que vai ter uma brigazinha entre comunistas e integralistas, que a imprensa da época noticiou. Eita, os comunistas botaram as galinhas para correr. Foi uma coisa assim parecida, eu não me lembro agora exatamente. Eu sei que teve um conflito entre os dois, que eles foram chamados de galinhas, que saíram correndo. Parece que era aquela coisa, minha gente. Nessa época nos anos 30, nenhuma referência com os tempos de hoje, pelo amor de Deus. A galera lutava mesmo pela sua organização política. Era pau, era pedra, era cacete. A lenha descia, viu? Bom, esses são, minha gente, os nossos amigos integralistas. Mais uma vez, inimigos da democracia, inimigos da liberdade de opinião, de pensamento, de expressão, têm desprezo pela democracia, como eu acabei de falar, defendem um governo forte e centralizado nas mãos de um líder, que no caso esse líder seria o camarada, o amigo Plínio Salgado. Usava a letra sigma do alfabeto grego para dizer que era a soma dessa grande família integralista, ou camisas verdes, como essa galera era conhecida. Usavam uma saudação chamada de Anauê, e esse grupo vai existir no Brasil dos anos 30, profundamente, marcadamente influenciado pelo fascismo que existia na Europa. São tempos em que Hitler está no poder, está chegando ao poder nos anos 30 lá na Alemanha,
São períodos, por exemplo, em que os fascistas estão no poder na Itália desde o ano 1922 e acabam exportando essas ideias de que as democracias não servem, de que o que serve é simplesmente um governo forte e centralizado. Por um bom tempo, essa galera assustou muita gente. Por um bom tempo, essa galera assustou muita gente. Tanto é que vou deixar para abordar sobre fascismo e nazismo no momento mais oportuno. Bom, minha gente, contrários aos integralistas, vai ter uma galera que vai lutar por democracia aqui no Brasil, que no caso vai ser a famosa Aliança Nacional Libertadora. Esse grupo, minha gente, vai ser uma resposta ao crescimento do fascismo aqui no Brasil. Esse grupo, minha gente, ele vai começar a se reunir a partir de 1935, que vai ser uma junção, uma soma de grupos de esquerda, sindicalistas, políticos, militares, estudantes, que são contra o imperialismo, contra o fascismo, contra o integralismo. Esse grupo é, acima de tudo, anti-integralista, antifascista, anti-imperialista. Esse grupo vai acabar se chamando Aliança Nacional Libertadora, que vai ser uma frente de luta a ser formada contra o fascismo, que crescia na Europa e chegava em terras brasileiras, e contra o imperialismo. A Aliança Nacional Libertadora não era um partido político, muito pelo contrário. Era uma organização que vai juntar gente da esquerda, sindicalistas, estudantes, militares, feministas, gente que é contra o fascismo, gente que é contra o integralismo, gente que é contra o imperialismo. Essa galera vai se reunir nessa frente conhecida como Aliança Nacional Libertadora. É uma frente anti-imperialista, anti-integralista, antifascista. Vai defender a democracia, vai reunir vários agrupamentos políticos, várias tendências, várias ideias, porque eles defendem a democracia. É uma resposta ao crescimento da AIB, ou a famosa Ação Integralista Brasileira. A ANL vai lutar por democracia, que, minha gente, só para vocês terem ideia, ela é formada em 1935. Que os membros da Aliança Integralista Brasileira, da Aliança Nacional Libertadora, aliás, perdão, eles queriam muito homenagear o jovem Luiz Carlos Prestes. Prestes, o famoso camarada que liderou aquela coluna que acaba levando o seu nome, a famosa coluna Prestes, que percorreu praticamente os rincões do Brasil, praticamente os 4 cantos do Brasil ele percorreu durante a República Velha, que eles defendiam, por exemplo, a derrubada do governo de Arthur Bernardes, que essa coluna se refugia na Bolívia. Prestes, de certa forma, ele vai ser procurado pelo grupo de Getúlio Vargas a participar da Revolução de 30. Prestes não tem nenhum interesse em participar da Revolução de 30, do governo de Vargas. Para ele estava acontecendo o seguinte: era derrubar uma elite para colocar outra no poder. E, minha gente, os integralistas, não, perdão, estou com os integralistas na cabeça. Os integralistas, os aliancistas, os membros da Aliança Nacional Libertadora, eles, de certa forma, eles queriam homenagear o famoso Luiz Carlos Prestes. Essa organização vai crescer, vai ser uma resposta ao crescimento do fascismo no Brasil. E, minha gente, eles, em nenhum momento, insisto, eles queriam derrubar o governo de Getúlio Vargas. Muito pelo contrário. Defende a democracia, defende o processo eleitoral, defende a liberdade de opinião, de pensamento, de crença. Eles não vão ser contrários ao governo de Vargas. Eles são contra os membros da Aliança Nacional Libertadora, são contra os integralistas, são contra o imperialismo. E no caso, eles queriam combater essa galera. E eles queriam, por exemplo, impedir que o senhor Getúlio Dornelles Vargas tomasse medidas autoritárias, arbitrárias. E esse grupo, no caso, os membros da Aliança Nacional Libertadora, lutam por reformas sociais, lutam por reformas econômicas. Esses eram os nossos amigos, membros da Aliança Nacional
Libertadora. Mas tudo vai mudar, minha gente, em 1935. Em junho de 1935, o Partido Comunista do Brasil, o Partido Comunista Brasileiro, hoje ele se chama Partido Comunista Brasileiro, na época ele se chamava Partido Comunista do Brasil, que simplesmente esse grupo acaba, o PCB acaba aderindo à Aliança Nacional Libertadora. E Luiz Carlos Prestes, ele vai acabar redigindo um manifesto em que eles vão dizer a seguinte proposta: todo o poder ANL. Qualquer semelhança com aquela frase que Lenin disse, todo o poder aos sovietes, não será mera coincidência. Uma forma de homenagear, de certa forma, a frase dita por Lenin na época em que a revolução estava explodindo lá na Rússia. Todo o poder aos sovietes. Bom, o PCB, ou Partido Comunista do Brasil, como ele era chamado na época, hoje ele se chama Partido Comunista Brasileiro, vai ser fundado em 22, sob influência ainda da Revolução Russa, que eu vou trabalhar em um momento mais propício, acaba simplesmente somando forças a esse movimento, conhecido como Aliança Nacional Libertadora. Mas, minha gente, o problema vai ficar o seguinte, devido ao tom dado pelo PCB, Vargas vai acabar já lançando o grupo, vendo esse grupo como insurretos, rebeldes, revoltosos, e ele vai acabar jogando a ANL na ilegalidade. Ele vai acabar jogando esse grupo na ilegalidade. E sabe o que é que vai acontecer? Vai acontecer um episódio, ainda em 1935, que até então era chamado nos livros de história como a famosa intentona comunista. Hoje os historiadores, muitos abandonaram esse nome, que de acordo com o grande Alberto Dines, ele inclusive é um jornalista que já morreu, infelizmente, ele vai chegar a dizer que eita nome feio, parece um palavrão, né? Hoje os autores chamam da insurreição de 35. Alguns autores ainda insistem em falar em intentona comunista. Esse movimento, minha gente, aconteceu da seguinte forma. Os comunistas receberam auxílio de Moscou. Eles acreditavam de que sim, era favorável instaurar um regime socialista no Brasil. Para isso, eles vão acabar procurando os membros do PCB no Brasil. No caso, Luiz Carlos Prestes vai acabar recebendo todo o apoio, o treinamento necessário. E, minha gente, os comunistas acreditavam que sim, era possível fazer uma revolução socialista aqui no Brasil. Esse movimento vai ser um fracasso retumbante. Por quê? Olha, minha gente, vai ter uma série de ações precipitadas. A verdade é essa, ações precipitadas que Prestes vai saber muito tempo depois. Olha, minha gente, só para vocês terem ideia, alguns rebeldes tentaram tomar de assalto o quartel da cidade de Natal no dia 23 de novembro de 1935. Os comunistas e sargentos da época chegaram a tomar o poder na cidade. 2 dias depois, no caso no dia 25 do mesmo ano, novembro, era a vez do quartel de Recife ser tomado de assalto com o apoio de militares que eram fiéis a essas ordens comunistas. Luiz Carlos Prestes vai ficar sem saber o que fazer. Para ele foi uma ação muito precipitada, mas o estrago já estava feito. Natal é tomada de assalto por membros dessa intentona, o Levante de 35 ou a Revolta de 35. Recife também acontece da mesma forma. E Prestes vai ficar sem saber o que fazer. Mas esse movimento, minha gente, foi um fracasso. Esse movimento foi rapidamente sufocado pelas tropas leais ao governo de Getúlio Vargas. Aí, minha gente, é aquela coisa, né? Partido na frente, o que fazer? Tu imagina, tu numa tropa, tu é liderado por um camarada e de repente 2 acabam se precipitando nas ações. E aí, o que é que a gente faz? Eu vou reprimir o cara que atacou e agora não era o momento certo para atacar, não.
Prestes vai ficar nessa situação. E agora, o que é que eu faço? Eu vou, eu recuo. Eu repreendo, não tem tempo de repreender. Aí, minha gente, devido a essa loucura, dessa precipitação dos nossos amigos comunistas, aí ele vai ficar sem escolha. No dia 27 do mesmo mês, mesmo ano, 27 de novembro de 1935, para quem gosta de data, Prestes resolve tomar o poder na capital federal. No caso, o Rio de Janeiro era a nossa capital na época. Aí, minha gente, nessa história, depois das ações em Natal, que foram um fracasso, depois das ações em Recife, que também foi um fracasso, que vai ser rapidamente sufocada pelas tropas, aí Prestes resolve tomar a dianteira. Chama seus fiéis correligionários lá no Rio de Janeiro e tentam tomar o poder de Getúlio Vargas. Aí seu movimento vai ser sufocado. O movimento é rapidamente encerrado e Prestes acaba parando na cadeia em 1936. Esse episódio, minha gente, vai só fortalecer a figura de Vargas. Gente que fazia oposição a Vargas, assustado com essa ação dos comunistas, começa a apoiar Vargas. Gente que não queria ver Vargas nem pintado no quadro, depois dessas ações, resolvem apoiá-lo. A insurreição comunista de 35 é um fracasso do tamanho desse país. Não deu certo. Tanto é que depois Luiz Carlos Prestes vai ser preso juntamente com a sua esposa Olga Benário. Que a história de Prestes e Olga é uma historinha bem interessante. Não sei se você ouviu falar dessa jovem chamada Olga Benário, alemã, nascida no ano de 1908. Que aos 15 anos de idade, só para vocês terem ideia, ela já fazia parte dos quadros do Partido Comunista Alemão. Em 1928, ela vai viver na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Que no caso, os membros da Internacional Comunista acreditavam que sim, era possível fazer uma revolução no país, no Brasil no caso, uma revolução socialista. Aí nessa historinha, minha gente, Moscou vai dar todo o aparato, treinamento militar, vai fornecer apoio logístico, financeiro, inclusive para que Prestes, durante o seu primeiro exílio que ele teve, ele fosse acompanhado pela jovem Olga Benário. Olga, se eu não me engano, ela chega aqui no Brasil em 1934, juntamente com seu amigo juntamente com seu amigo Luiz Carlos Prestes. Durante essa viagem, vai nascer uma linda história de amor. Eles acabam se apaixonando, têm uma linda relação. Em 35, a insurreição, como eu acabei de falar para vocês, vai ser um fracasso. Em março de 1936, eles são presos pela polícia. Agora tem um agravante, viu? Nessa linda história de amor, Olga está grávida da filha que o casal vai ter. No caso, a filha de Luiz Carlos Prestes. Hoje ela é economista, só para vocês terem ideia. É economista muito renomada, se eu não me engano, muito renomada, chamada Anita Leocádia Prestes. Prestes vai para a cadeia. Prestes sai derrotado durante esse movimento. Olga vai ficar naquela coisa, um preso político. Aí nessa historinha, minha gente, os nazistas já triunfaram lá na Alemanha. Hitler está no poder desde 1933. Em 1934, com a morte de Hindenburg, que foi um herói de guerra da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, ele acaba falecendo. Hitler acaba assumindo o poder na Alemanha. Em 1936, sabe o que é que acontece? O governo da Alemanha, o governo de Adolf Hitler, exige que Olga seja extraditada. Que o Brasil mande Olga para a Alemanha. O Supremo Tribunal Federal acata o pedido do governo da Alemanha. Vargas vai conceder essa exigência da Alemanha. Olga vai ser deportada. Olga estava grávida.
Olga acaba sendo mandada para a Alemanha nazista em outubro do ano de 1936. Ela já estava grávida de 7 meses, de uma menina. Ela vai ser presa. Ela vai ter sua filha na cadeia. Essa filha dela, Olga, está presa. Luiz Carlos Prestes também. A criança vai ser entregue à mãe de Luiz Carlos Prestes. Quando essa criança completar 14 meses de idade, isto é, 1 ano e 2 meses, a avó materna, no caso a mãe de Luiz Carlos Prestes, vai cuidar da netinha. Em 1938, sabe para onde é que Olga vai ser mandada? Para um campo de concentração. Acredita-se, minha gente, que ela foi assassinada no ano de 1942, na famosa Câmara de Gás. A Câmara de Gás, os nazistas mataram muita gente. Comunistas, judeus, ciganos, pessoas homoafetivas, e acredita-se que Olga tenha ido parar nessa Câmara de Gás aos 34 anos de idade, no ano de 1942. Ela vai ser assassinada, muito provavelmente, nessas câmaras da morte, que vai ser uma máquina que os nazistas vão acabar desenvolvendo para exterminar pessoas que eles consideravam indesejáveis. Eu fui um pouquinho longe na história de Olga, mas eu achei necessário trabalhar, só para vocês terem ideia de como foi muito turbulento e de conquistas o famoso, governo constitucional. Grupos políticos, rebeliões, a revolta comunista foi um fracasso, Olga é presa, deportada para a Alemanha. E, minha gente, no próximo encontro, eu vou trabalhar com vocês como se encerra o governo constitucional para a gente nos debruçarmos sobre o que foi o Estado Novo. Sim, o Brasil vai viver uma ditadura chefiada pelo nosso amigo Getúlio Dornelles Vargas. Até o próximo encontro. Se gostou, já sabe, dá um joinha e contribua para o crescimento desse canal. Valeu, pessoal!